Lula defende eleições na Venezuela e pede presunção de inocência de Maduro. Temos uma subpauta também relacionada aqui à América do Sul. Milhares protestam na Colômbia contra o governo de Gustavo Petro. Manifestantes rejeitam projetos de reformas sociais e cobram medidas do governo contra casos de violência. E o primeiro comentário eu vou passar para o Bruno Alemande. Tudo dentro dos conformes do plano do Foro de São Paulo. É claro que quando você coloca verdadeiros bandidos no poder, o resultado da reação popular não seria diferente. Tive recentemente numa feira, que eu conversei com colombianos, e eles foram enfáticos, né, principalmente quando eu falava em relação à questão de negócios, eles falavam que a situação lá estava degradante em relação à segurança pública. Né? Então, o governo cortando orçamento para compra de equipamentos para policiais, e também a questão, né, do câmbio. Está começando a ficar um pouco difícil conseguir remessa financeira para pagar importador. É coisa típica de país quebrado. A Colômbia está dessa forma. E, falando da Venezuela, né, o que dizer, né, de alguém? Né, parece uma vez um meme que eu vi de um cachorro participando de uma corrida que ele primeiro avançava nos outros e depois corria sozinho. É o que o Maduro faz, ele vai aniquilando. Primeiro foi Capriles, Maria Corina, Guaidó, embora esses nomes não representem verdadeiramente um nome de direita, né? São centro-esquerda. São pessoas que não têm aquela roupagem revolucionária, Foro de São Paulo, bolivarianismo, mas eles são sociais-democratas, é um PSDB brasileiro. Então, é o suco de democracia que a gente vê no nosso continente e que a gente sabe que se a gente perder pelo menos o que a gente tem hoje de espaço dentro das estruturas partidárias, a gente vai acabar fadado ao mesmo fim. Agora, só para encerrar, tá? Só uma curiosidade. A Maria Corina Machado, ela foi cassada igual o Bolsonaro, seus direitos, no mesmo dia em que estava ocorrendo reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil. Não sei, deve ser mera coincidência. Obrigado, Bruno Alemande. Vou passar o próximo comentário para o doutor Papini. Então, a Venezuela, que para o Lula é um espelho, tá? É um modelo a ser seguido, tanto que ele até já fez trocadilho, né? Eu estou mais maduro, né? A Venezuela, que para o Lula é um espelho a ser seguido, é um farol, é o norte. E assim, não sou nem eu, Paulo Papini, que falo, já é considerada uma ditadura cruel, tá? Dados da Anistia Internacional comprovam que a Venezuela já assassinou mais de 15 mil opositores políticos. E detalhe, a Anistia Internacional é um antro comunista, tá? Aquilo lá. Sim, para eles reconhecerem 15 mil, gente, você pode multiplicar esse número aí por baixo por 3 ou 4. Eu fiz uma conta. Se você pegar os anos de chumbo da ditadura do regime militar brasileiro, pegar os anos de chumbo, que vão de 68 a 74, e a população brasileira da época era 90 milhões versus a da Venezuela, a gente está falando aí que o regime venezuelano assassinou mais ou menos 80 vezes mais que a ditadura, que o regime militar brasileiro, considerando que os números da Comissão da Verdade sejam realistas, tá? Porque esse número da Comissão da Verdade também a gente tem que observar ele sobre o seguinte aspecto. Era normal que os agentes terroristas tivessem mais de um SIC. Na época não era CPF, era SIC. Era normal que os agentes comunistas tivessem mais de um SIC. Então, assim, eu quero acreditar que quando acabou o regime, por exemplo, o Zé Dirceu, ele bateu na porta da Comissão da Verdade e falou, olha, esse SIC aqui, não existe essa pessoa, então não, tomem o cuidado de, pelo amor de Deus, não contabilizarem ele como assassinato.
quero acreditar que eles tenham tido essa honestidade intelectual de fazer isso, né? Hashtag ironia, tá bom, Gustavo? Obrigado pelo comentário, Papini. Passo o último comentário da pauta para o Gustavo Lopes. Pois é, lembra que durante a campanha o TSE proibiu, né, a campanha do presidente Bolsonaro de fazer a associação do Lula com Maduro, né? Imagina, de onde é que vocês estão tirando isso? É fake news, não pode. Bom, eles são melhores amigos, né? E também em 2022, né, ali no período eleitoral, a ONU condenou a Venezuela por crimes contra a humanidade. Talvez seja por isso que o TSE não queria fazer esse vínculo, né, entre Lula e Maduro, que são, sim, muito amigos. Eles são a mesma turminha, a turminha do Foro São Paulo. Mas eu quero pegar um outro aspecto, que é o seguinte: eu continuo recebendo alguns informes da Operação Acolhida, que é a operação organizada pelo Exército Brasileiro, gerida pela Casa Civil da Presidência da República, que recebe refugiados venezuelanos. Eu vou dar um dado aqui para a nossa audiência, que é um dado que vocês não vão encontrar na imprensa. Desde o início da grande êxodo, né, ali, migratório venezuelano, por conta que, diferentemente do que a ONU fala, crise humanitária, não é uma crise humanitária, é uma crise fruto do socialismo, porque isso é o destino de qualquer país que escolha o socialismo como forma de governo. É isso que acontece em qualquer lugar, e assim vai ser ao longo da história da humanidade. Esse número de refugiados que entraram no Brasil já superou, né, agora no final de 2023, 1 milhão de venezuelanos que entraram no Brasil fugindo da miséria, da tirania e da perseguição política imposta pelo regime do senhor Maduro. 1 milhão só no Brasil. O total do fluxo migratório venezuelano chega a mais de 7 milhões de pessoas. É maior, por exemplo, do que a guerra da Ucrânia. Tudo isso para dizer o seguinte: o socialismo é pior do que uma guerra. E a gente sabe disso, né? Mas algumas pessoas aí no Brasil ainda conseguem relativizar, né? Como o próprio Lula diz, que a democracia ela é relativa. Ou seja, na Venezuela, a gente tem democracia. Afinal de contas, eles têm eleições. Ora, como se eleição, e isso é importante, porque muitas pessoas têm essa fantasia, não, a eleição representa a democracia. Não, a eleição é uma pequena parte da democracia. É só um processo ali de votação, é um processo protocolar da democracia. A democracia não é a eleição. Então, assim, não quer dizer porque há eleição que existe democracia. E é obviamente que a Venezuela, desde 1999, não é uma democracia. Então, assim, eu queria trazer esses números, e aí convido também as pessoas. Eu fiz um documentário, na época que eu ainda estava no governo, que a gente não pôde usar por essas questões, né? Não pode falar, meu Deus do céu. Então, a gente não pôde usar, mas esse documentário foi publicado no canal do Paulo Figueiredo. Então, se as pessoas quiserem conhecer, pela voz dos próprios venezuelanos, o que é o regime ditatorial na Venezuela, busquem o documentário Acolhidos. Está lá no canal do Paulo Figueiredo. Se botar documentário Acolhidos no Google, vai ser a primeira coisa que vai aparecer, para vocês ouvirem os próprios venezuelanos falando da situação mais do que dramática, desumana que eles vivem. A própria ONU, que se alguém tem dúvida ainda que a ONU é esquerdista, né, ela é completamente esquerdista, comandada hoje por um comunista, a própria ONU condenou o regime de Maduro como crimes contra a humanidade. Veja, não é abuso de direitos humanos, é crimes contra a humanidade. Essa é a Venezuela apoiada pelo senhor Lula, né, do seu amiguinho Maduro.